de norte a sul, de leste a oeste, atravessando a linha equatorial, estamos dando início a mais um mini culto dominical. Eu sou a irmã Clélia Barros, falando da cidade do Recife, Pernambuco, no Brasil. O tema de hoje que estaremos abordando é sobre o anticristo. E como está escrito em 1 João 2:18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Ouçamos com atenção. Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida. No nosso miniculto passado, nós fizemos uma pergunta: será o Emmanuel Macron o anticristo? Só Deus sabe. Hoje nós queremos falar ainda sobre o anticristo. Quais são as bases bíblicas para nós podermos falar sobre o anticristo? O livro de Daniel, no Velho Testamento, principalmente o capítulo 7, o versículo 24, a parte B, e também o versículo 25, e Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 13, do versículo 1 ao 8, depois lá no capítulo 17, versículo 8, também o versículo 13, e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no segundo capítulo, quando ele descreve sobre o homem do pecado, sobre o anticristo. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Nomes bíblicos do anticristo. Ele é chamado de o homem do pecado, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ali também Paulo o chama de filho da perdição e da iniquidade. Em Daniel, capítulo 7, versículo 8, o profeta o chama de a ponta pequena. No capítulo 3, versículos 23 a 25, Daniel o chama de o rei de cara feroz. E no capítulo 9, versículo 26, ele é chamado de o príncipe que há de vir. O profeta Miqueias o chamou de o assírio. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, ele o chama de o anticristo, aquele que se opõe a Cristo, se opõe a tudo que é referente a Cristo. E em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o apóstolo João recebeu a revelação do Senhor e o chama de a besta. Tipos do anticristo. Nimrod. Para conferir, veja Gênesis capítulo 10, do versículo 8, alguns versículos à frente. Nimrod construiu uma confederação de cidades, assim como o anticristo estará à frente de uma confederação de nações. Faraó quis destruir Israel. Êxodo capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino, porque o espírito do anticristo que operava em Faraó queria destruir a promessa que Deus fez lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de destruir, pisar a cabeça da serpente. Outro tipo foi Naamã. Ele quis destruir os judeus na Pérsia. A Pérsia, lembre-se, é o atual Irã. Esse lugar aí é terrível, né? E outro tipo foi Nabucodonosor. Ele ergueu uma estátua para ser adorada. Ele queria ser adorado na figura daquela estátua. Daniel capítulo 3. O anticristo também terá uma estátua que será promovida pelo falso profeta para ser adorada, aquela estátua. O anticristo vai ser aquele homem que vai imitar Nabucodonosor. Ele quer ser adorado. Antíoco Epifânio sacrificou um porco no lugar santo do templo. Não há referências bíblicas aqui porque ele foi um rei do período interbíblico. Outro tipo foi Herodes, que quis matar as crianças de 2 anos abaixo do sexo masculino, porque assim ele estaria matando aquele que é a semente da mulher, a promessa de Deus lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, se eu não estou enganado. E nos tempos modernos nós temos Adolf Hitler, que eliminou cerca de 6 milhões de judeus. Saddam Hussein declarou inimizade feroz contra Israel, e estes inimigos atuais, que são países árabes, cujos líderes têm neles o espírito do anticristo, lutando para destruir a nação de Israel.
são todos impulsionados por Satanás, que é o rei deste mundo. Como será o anticristo? Vamos dar aqui 7 características deste ser maligno. Primeiro, ele é a própria personificação do diabo. Daniel capítulo 11, versículo 36. Segundo, o nome besta sugere o seu caráter bestial, animalesco, grotesco. Ele é muito mau, será um homem muito mau. Apocalipse 13 e 1. Terceira característica, será um demagogo em alta escala. Capítulo 13, versículo 5 de Apocalipse. Quarta característica, será um blasfemador sem precedentes. Ele vai abrir a sua boca para blasfemar contra Deus. Capítulo 13, versículos 5 e 6 do livro de Apocalipse. Número 5. Seu reino será caracterizado pelo engano. Será um homem altamente enganador. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Número 6. Será um homem arrogante. Ele não terá piedade, será um homem sem sentimentos humanos. Daniel, capítulo 7, versículo 25. E sétima característica, será um opositor de Deus e de tudo que se refere aos céus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Para quem desejar ler mais, entender mais, confira estas referências que nós deixamos com vocês. Vamos prestar atenção agora na simbologia bíblica em referência ao anticristo. Primeiro, ele é chamado de besta, como já disse acima, por causa do seu caráter bestial. Segundo, é uma besta que subiu do mar. A palavra mar aí se refere às nações cheias de angústia, de conflitos, como nós temos visto nesta passagem de 2019 e agora em 2020. 7 cabeças trazem 2 simbologias de acordo com Apocalipse 17, versículos 9 e 10. São 7 montes sobre os quais a mulher se assenta. Mulher aqui se refere a uma igreja apóstata, porque aquela mulher, a prostituta, segundo o livro de Apocalipse, ela estava sentada sobre a besta, recebendo o apoio da besta. Apocalipse 17, versículos 9 e 10, confira isto. Será porventura a cidade de Roma? Quando eu era estudante, eu me lembro que já era estudante da Bíblia, e quando eu deparei com a história de que uma das características da cidade de Roma são os 7 montes ou as 7 colinas de Roma, assim como o governador Valadares tem a Pedra e Bituruna como seu cartão postal, o Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar, a cidade de Roma tem 7 montes. Eu fiquei então impressionado com esta simbologia bíblica. Também é referente a 7 reinos. O anjo falou para João. E os reinos que já haviam passado é o Egito, a Assíria, Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia e um que existia na época, que era Roma. 5 já haviam passado, 1 existia e 1 ainda havia de surgir. Outra característica ou simbologia, são os chifres, símbolo de força, de poder. E o número 10 fala da confederação das nações. 10 diademas indicam poder para reinar sobre as 10 nações. O leão é o símbolo da Babilônia. Daniel capítulo 4, versículo 30. E também o capítulo 7, versículo 4. O urso representa a força da Pérsia. Capítulo 7, versículo 5 de Daniel. O leopardo representa a rapidez de Alexandre o Grande. As asas falam de maior rapidez ainda. Alexandre o Grande foi um jovem imperador da Macedônia que conquistou o mundo da sua época pela rapidez com que fazia os seus ataques. A cabeça ferida talvez seja um homem ressuscitado para imitar a ressurreição de Jesus. Isso ainda vai acontecer com o rei de cara feroz, ou seja, o príncipe que há de vir. Em outras palavras, a besta, o anticristo. Estamos chegando ao final de mais um mini culto dominical. Voltaremos domingo próximo. Que Deus abençoe a todos.